Hoje, então, é o nosso penúltimo tema da série Poder da Esperança. Já falamos aqui sobre tanta coisa, né? Falamos sobre a ansiedade e vimos que a palavra de Deus, ela traz ali dicas muito importantes de Deus para que possamos realmente viver com menos ansiedade, especialmente porque nós sabemos que a esperança é Jesus. A volta dele é a grande esperança. Então, nós já conhecemos o futuro, né? E isso deve nos ajudar a lidar com a ansiedade no presente. Falamos também sobre depressão, excesso de passado, e vimos que, embora seja realmente um mal dos tempos modernos, né, especialmente em nosso tempo, vemos tanta gente padecendo desse mal, mas também podemos encontrar em Deus recursos, né, para lidarmos com esse assunto ou prevenirmos também esse assunto, né. Falamos também sobre estresse, excesso de presente, e vimos que, entre outras tantas coisas, a Bíblia traz o conceito do sábado, do descanso, do Salmo 46, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Ou seja, procure descansar em Deus, entregar a Deus seus fardos, suas lutas, e assim será um pouco mais fácil, né, atravessar essa jornada difícil que é a vida. Falamos sobre outros assuntos que têm que ver com a saúde emocional, e nós percebemos claramente que a Bíblia, sem dúvida nenhuma, é um recurso poderoso, né, para que nós possamos ter saúde emocional e, como eu tenho dito, enfrentar a vida com muito mais alegria, apesar de ser um mundo tão terrível, né? Um mundo tão triste, pessoas morrendo, pessoas sofrendo, a gente também sente isso, mas, apesar de tudo, Deus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, viver plenamente, e só se pode viver plenamente com Deus. Porque a gente já comparou também aqui a vida do ser humano, né, que tem 3 aspectos, com um banco de 3 pernas, lembram? Física, mental e espiritual. Se você retirar uma perna desse banco, ele cai, não se sustenta. Então o ser humano que tenta ignorar seus anseios, suas necessidades espirituais, ele não se sustenta, não permanece em pé. O ser humano que tenta alimentar sua natureza espiritual, mas descuida da saúde, cedo ou tarde também vai acabar sofrendo espiritualmente. Porque nós já estudamos isso, entendemos isso, que o cérebro, o nosso hardware, ele depende da saúde do físico, do corpo, não é? E se o cérebro estiver em frangalhos, estiver em más condições, os pensamentos não serão adequados. Os pensamentos serão disfuncionais, erráticos, né? E como pode ter saúde espiritual alguém que não pensa bem? E, igualmente, se eu descuidar da minha saúde emocional, também teria problemas. Enfim, nós temos que lidar com essas 3 áreas de maneira sábia. 3 João, verso 2, diz: amado, desejo que você vai bem em todas as coisas. Assim como vai bem a tua alma, que você também tenha saúde, né? Então veja, Deus quer que tenhamos saúde física, tanto quanto tenhamos saúde espiritual. Só que a física, lógico, depende de uma série de fatores, né? Que tenhamos a melhor saúde física que pudermos nesse planeta, tá bom? Mas o tema de hoje, sentimento de culpa e ira. E mais uma vez eu digo, que atire a primeira pedra. Quem nunca teve um acesso de raivinha por aí, né? Que atire a primeira pedra. Quem nunca ferveu o sangue jogando futebol. Ainda bem que eu não gosto muito disso, então nesse ponto eu não tenho tanta tentação. Mas no trânsito a gente tem às vezes, né? Depois eu vou contar uma história para vocês. Eu já disse, algumas noites eu tenho aberto aqui meu baú, né? E eu peço que vocês não contem para ninguém, porque fica só entre a gente, né? Eu vou contar já. Esse negócio de deixar para depois, né? Uma vez eu estava vindo com a minha família da igreja, indo para casa, e eu morava no Vanderlei ainda. Eu me lembro que quando eu estava numa rua assim, para virar à direita, para ir para minha casa, um camarada simplesmente sai do acostamento, atravessa a minha frente sem dar sinal, e eu quase bato nele. Eu não me lembro de ter feito isso outras vezes. Naquele dia, eu buzinei demoradamente. Pá! Depois que eu me dei conta, naquela nossa rua ali morava uma família de traficantes. Então você já percebeu quem era a pessoa, né? Quando eu me dei conta, era um deles. E eu pensei, puxa vida,
Ele sabe onde eu moro, conhece minha família. E por uma atitude impensada, eu posso ter colocado em perigo minha família. Ou a mim mesmo. Porque vai saber, essas pessoas estão dispostas a tudo, né? E eu me arrependi profundamente, pedi perdão a Deus, né? E dei uma volta maior antes de entrar em casa, tudo isso aí. Mas eu fiquei pensando, isso nunca saiu da cabeça, sabe? Porque a gente, às vezes, por momentos de insensatez ou de não pensar muito bem no que está fazendo, a gente pode amargar consequências para toda a vida. Não é verdade? Graças a Deus não aconteceu nada. Ele não quis se vingar de mim, né? Mas poderia ter acontecido. E quantas pessoas perdem a vida, às vezes, por uma discussão tola. De repente você buzina, você fecha alguém, e a pessoa tem uma arma no carro, e lá se vai uma vida, por uma bobagem. Né? Então, o tema de hoje tem mais ou menos a ver com isso. Vocês já estão percebendo que o pregador também tem problemas com isso. E todos aqui somos seres humanos, né? E eu espero realmente que a palavra de Deus fale a nós essa noite e nos ajude a lidar com duas coisas que são complicadas. Primeira, culpa. E já vimos isso, já entendemos isso, que por causa da culpa, do sentimento de culpa, muitos problemas, como depressão, ansiedade também, acabam nos acometendo. E a Bíblia é tão maravilhosa em nos oferecer a solução para isso, e ela se chama perdão. E de igual modo, ou de modo parecido, o sentimento de ira também pode trazer problemas, e nós devemos saber lidar com ele. Segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, eu vou ler com vocês dos versos 2 ao 15, uma história bastante conhecida, muito triste e trágica até, mas que eu creio ilustra muito bem o tema, especialmente o tema inicial, que é perdão, que é senso de culpa. E diz assim o relato. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Elã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber ao rei, a saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. E o embebedou à tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja, da luta, da batalha, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. A Bíblia traz muitos relatos drásticos, dramáticos, tristes, né? Mas esse, sem dúvida, é um dos mais. Aqui nós vemos um homem nobre, um soldado leal, que por causa de uma atitude impensada, instintiva, pecaminosa do rei, acabou pagando com a própria vida. Nós vemos aqui um rei que adultera, primeiro cobiça, depois adultera,
usa seu poder para cometer um abuso, e depois, para tentar consertar um erro, ele comete o maior. Ele comete assassinato, né? E alguém podia pensar assim, para esse aí não tem solução mesmo, né? Uma pessoa dessa tem que morrer, tem que pagar com a própria vida. Não dá. Como perdoar um homem desse? A gente conhece a história, né? E sabe, eu vou repetir isso daqui a pouco, né? O que eu acho lindo também na Bíblia, entre muitas coisas, é o fato de que ela não doura a pílula. Ou seja, ela apresenta as histórias como elas são. Davi era rei, ele podia dizer para Samuel, não escreva desse jeito. Ou dizer para outros autores, né? Não coloque isso na Bíblia, isso é feio, né? Eles podiam mascarar histórias, mas ela revela exatamente o que aconteceu. Por quê? Para que nós entendamos que, assim como eles tiveram suas lutas e também tiveram perdão de Deus, nós podemos ter. Eu não sei se essa noite eu falo para alguém que adulterou, roubou, matou, não sei. Vai saber. Mas eu sei que eu falo para você de um Deus que perdoa assassinos, cobiçosos, que se arrependem naturalmente, e adúlteros. E quer lhes dar uma nova vida. Essa história me mostra isso. Outras histórias drásticas como essa me mostram isso. Que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Um Deus perdoador. Mas existe também, irmãos, a chamada culpa falsa ou culpa duvidosa. No caso de Davi, não sei se você já leu a história de Davi, tanto na Bíblia quanto no que Ellen White escreve sobre isso, né? Ele passou 1 ano, as pessoas nem sempre se dão conta disso, ele passou 1 ano em depressão, arrasado, destruído por dentro. Ele pecou feio, mas também se arrependeu profundamente. Leia o Salmo 51 em casa como tarefa de casa, para você ver o que foi realmente o arrependimento desse homem. Ele passou 1 ano sofrendo, até que Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo com o seu pecado, mas não para destruí-lo mais ainda, né? Ele foi levado lá por Deus, Natã, o profeta, para dizer que Deus já ouviu sua oração, Deus perdoou você. Só que a gente sabe que as consequências vieram, muitas delas, porque nem sempre é possível eliminar as consequências, né? Tanto é que tem uma máxima aí, uma frase que se diz, nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências. Então pense bem, sempre, antes de fazer uma escolha. Porque você é livre, Deus te dá essa liberdade, mas as consequências são inevitáveis. No caso de Davi foi assim. A culpa de Davi foi real, porque o pecado dele foi real. Mas há uma situação em que há pessoas que alimentam uma falsa culpa ou não aceitam o perdão de Deus. E aí as consequências são ruins também. Veja só, algumas dessas aí acabam tendo complexo de inferioridade. Sempre se acham inferiores, porque o peso da culpa as oprime. Algumas se sentem sempre se autoacusando, né? Algumas vão para o extremo do perfeccionismo. Isso aí é uma coisa interessante, né? Geralmente um perfeccionista foi alguém que pecou muito no passado. Geralmente, não quero dizer que sempre é assim. Mas as pessoas parece que tendem a querer compensar alguma coisa. Tiveram uma vida muito torta, muito longe de Deus. E aí quando vem, eles aceitam o perdão, mas parece que querem fazer algo mais para compensar o passado. Como se justificação pela fé não fosse realmente apagar todos os pecados. Você não tem que fazer mais nada para conquistar o favor de Deus. Aliás, você não pode fazer nada para isso. Você já foi salvo pelo sangue de Cristo, pela graça de Cristo. Tudo que você agora oferece para Deus, você o faz em gratidão. Não para tentar compensar alguma coisa. Porque senão você estaria comprando o céu. Porque senão você estaria dizendo como algo mais ou menos assim, Senhor, eu sei que tu pagaste minha culpa na cruz, mas eu quero fazer alguma coisa mais por isso. Você não pode. Você não pode. O que você tem que fazer é aceitar o perdão de Deus. Além do perfeccionismo, algumas pessoas, elas vivem sempre com medo do fracasso. Porque elas não entendem que o perdão as habilita a ser vitoriosas sobre o pecado, sobre a sua natureza, porque é Jesus quem lhes dá a vitória. Medo constante da derrota, do fracasso. E aí um estado permanente de vigilância, não tem paz, não relaxam, não desfrutam da religião que Deus quer oferecer. Vivem oprimidos. Que religião é essa? Sendo que a verdadeira religião nos traz paz. Lembra que nós já estudamos sobre o fruto do Espírito? Quais são os gomos dele? Lembram de alguns? Porque o fruto do Espírito é o quê? Amor, bondade, domínio próprio, mansidão, o que mais?
alegria. O cristão, não vou nem dizer que ele tem que ser, mas se ele é cristão e anda em Cristo, ele será alegre, apesar de tudo. Agora, aquele que não aceitou o perdão, não se reconciliou com o seu passado, vive uma religião de sombras. Ele sofre a religião, não desfruta dela. Exigência demasiada nos relacionamentos. São pessoas que acabam tendo relacionamentos complicados por conta de tudo isso, por conta dessa questão da culpa, né? Real ou irreal. Isaías 1:18, deveríamos memorizar esse texto, porque aí está realmente o antídoto, né? A cura para esses sentimentos todos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Você crê nisso? Você crê nisso? Embora sejam vermelhos, se você aceitar Cristo, Ele os limpa e se tornam o quê? Brancos. Pense assim. Você pode ser puro no mundo impuro. Você pode ser purificado pelo Deus que nos purifica. Nós temos que crer em Deus. Não porque nós sintamos, isso é importante nós mencionarmos também, né? Muitas vezes o nosso coração ele nos engana. E é por isso que a palavra diz, o coração do homem é enganoso. Coração no sentido de sentimentos, né? A gente recebe o perdão de Deus, a gente se converte e às vezes duvida disso, porque não sente. Muitas vezes a gente sente, outras não. Pode ser que você levantou meio preocupado naquela manhã, você se levantou meio triste, há momentos de tristeza, até às vezes inexplicáveis. Então Deus não me ama porque eu estou triste. Ou então Deus não me perdoou porque eu estou triste. Não pense com base em seus sentimentos. Se apegue à palavra. Aqui Deus revela o que Ele sente em relação a nós e o que Ele faz em nós e por nós. E o que Ele diz em Isaías, um texto inspirado, que os nossos pecados, se formos a Ele em confissão sincera e pedirmos perdão, eles são apagados, são limpos. Você não tem que sentir que isso aconteceu, você tem que crer no Deus que disse que faz isso. E que bom se sentir, aí é um complemento. Né? Mas ainda que não sinta, creia no que Deus disse. Se a culpa é comprovada, como no caso de Davi, que era real, a solução está o quê? Em buscar reparação, sempre que possível, e pedir perdão a Deus e às pessoas ofendidas. Saiba que Deus está disposto a perdoar até as maiores faltas. E a história de Davi, para mim, é um grande exemplo disso. Né? Se puder fazer reparação, faça. E se pecou contra alguém, peça perdão para essa pessoa. Mas já pedi para Deus. Bom, alguém foi ofendido. Isso ficou claro. Então você vá lá, peça perdão a essa pessoa. Isso vai fazer bem para você também. Você tira um peso das suas costas, não é? Ao buscar a reconciliação. Mas ele não aceitou meu pedido de perdão. Tudo bem, mas você fez a sua parte. Né? Isso é muito importante. E para receber de Deus o perdão e a reconciliação com Deus, nós também temos que perdoar as pessoas. Senão você não pode mais orar o Pai Nosso. Não é verdade? O que diz o Pai Nosso em relação ao perdão? Senhor, perdoa meus pecados, como eu tenho perdoado os meus ofensores. Perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. É nesse sentido. Como você pode receber o perdão de Deus se você não é capaz de oferecer o perdão às pessoas que te ofendem, que fizeram mal para você? Isso é humano? Não. É complicado realmente oferecer perdão em certas circunstâncias. Mas Deus opera esse milagre também em nosso coração, se você pedir. E perdoar quem te ofendeu também libera esse peso, essa situação difícil da sua vida. Sentimento de culpa. Agora deixa eu perguntar para vocês, eu quero que vocês me digam, né? A consciência, ela pode ser considerada sempre um guia seguro? Sim ou não? O que você acha? Minha consciência não me acusa, então não tem problema. Tem gente que rouba e a consciência não diz nada. Tem gente que comete pecados por aí e a consciência não acusa. Então a consciência é um guia seguro? Se você vivesse no céu, sem uma natureza pecaminosa, aí sim. Mas aqui, agora, se essa consciência não for santificada, ela será um guia perigoso, na verdade. Olha só.
A consciência nem sempre constitui uma norma de conduta sábia. Portanto, é necessário encontrar ou contar com normas externas, transcendentes, princípios éticos de valor universal. Então, para nós cristãos, especialmente nós adventistas, o que vem a ser um princípio ético de valor universal? Me responda. A palavra de Deus. E de modo resumidinho, em 10 princípios, os 10 mandamentos. A lei de Deus. Se a consciência fosse um guia totalmente confiável, Deus não nos revelaria balizas, né, claras em sua palavra, para dizer, não ande por aqui, não faça isso, viva assim, evite isso. Deus sabe que nossa consciência foi maculada pelo pecado, também não é confiável. Então precisamos realmente conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, a fim de que nossa consciência santificada, aí sim, seja um recurso nas mãos de Deus. Mas se ela não for santificada e dirigida pela palavra, ela se torna até perigosa. Porque alguns falam realmente isso. Minha consciência não me acusa, então está tudo bem. Que perigo isso, né? Que risco grande é isso aí. Lucas capítulo 15, vá ao Novo Testamento agora. É outro texto que nos ajuda muito a lidar com o sentimento de culpa. Porque aqui nós vemos uma história contada por Jesus, que ilustra muito bem a relação do Pai com os pecadores, ou seja, conosco. Lucas capítulo 15, eu vou ler aqui alguns versos, até porque você conhece bem a história. 11 a 32, se necessário, vamos lá. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e já dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E aí nós vamos pular alguns versos, porque a história diz simplesmente que ele gastou tudo que tinha, passou a se alimentar de comida de porcos. Para um judeu era uma suprema humilhação. E lá, naquela vida miserável, ele pensou assim, eu acho que eu só tenho uma escolha, é voltar para o meu pai, voltar para casa. Mas eu sei que ele não vai me aceitar como filho novamente. Então eu vou pedir pelo menos um emprego. Eu vou me candidatar a servo do meu pai, para pelo menos ganhar comida, roupa e comida. E assim, com esse pensamento esquisito, porque ele provou com isso que não conhecia o pai que tinha, ele volta para casa. E aí, no verso 21, nós encontramos o seguinte. O filho disse ao pai, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos servos, trazei nem escutou o que o filho falou. Ele disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos, uma festa, né? E regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, a regozijar. Uma coisa linda nesse texto é que o filho nunca foi capaz de surpreender o pai, porque o pai já estava esperando por ele. Todos os dias o pai ia para a estrada e ficava observando, será que é hoje que meu filho volta? E quando o filho volta, o pai não está preocupado em acusá-lo, em lembrar que você está pagando pelo seu pecado, aqui se faz, aqui se paga, você gastou a parte da herança que os pais dão somente depois que morrem, não é? Você já pediu antes, foi uma ofensa. Não, o pai não diz nada disso. O pai simplesmente o recebe. E o recoloca na posição que nunca ele tinha perdido, né? De filho. Então, querido, se alguma vez você duvidou do perdão de Deus, lembre-se de muitas histórias, entre elas esta parábola. Porque aqui, na verdade, quem é o pai? É Deus. E quem é o filho pródigo? Somos nós. Não importa se somos o filho que ficou em casa, na igreja, ou o que saiu e se quebrou todo lá fora. Não importa. Os dois tinham problemas. Os dois não conheciam muito bem o pai. Os dois precisavam de conversão. Deus faz
uma festa cada vez que a gente volta para Ele em arrependimento sincero. E Deus nos recebe. Há um conceito equivocado, acho que já falei isso, mas eu quero reforçar. Alguns dizem assim: Deus nos aceita como somos. Não, Ele não nos aceita. Falei bobagem aqui? Deus não nos aceita como somos, porque se Ele fizesse isso, nós seríamos sempre pecadores. Estaríamos sempre errados. E é justamente por ser pecadores que nós sofremos. É justamente por viver errados que nós sofremos. E Deus não pode tolerar o pecado, sabe por quê? Porque o pecado nos machuca. Por que Deus odeia o pecado e não o pecador? Deus odeia o pecado, e talvez seja a única coisa que Deus odeia realmente, porque o pecado nos machuca. E Deus sabe disso. Então Ele odeia o pecado, não o pecador. Deus nos recebe como estamos, para nos transformar naquilo que Ele quer que sejamos. Especialmente porque isso nos faz felizes. E nos salva. Então, por favor, conserte um pouquinho esse conceito em sua mente, né? Deus não te aceita como você está, porque não está legal desse jeito. Deus te recebe como você está. Não importa como você esteja, Ele te recebe. Mas Ele quer transformar você numa nova criatura. Uma pessoa realmente feliz e salva pelo sangue de Cristo. A parábola do filho pródigo é uma prova disso. Né? Satanás vive contando a mentira de que o Senhor não pode aceitar pecadores de volta, a menos que sejam bons o bastante para poder voltar. Ou seja, nunca vão voltar se pensar assim. O diabo é muito mau. E falar isso é uma obviedade total. Ele nos derruba, nos tenta, e uma vez jogados no chão, ele vem e sussurra em nosso ouvido: você não é digno de ir à igreja, porque você é um pecador. Você não é digno de abrir a Bíblia, porque ela é santa, e você é um pecador. Essa mentira é terrível. Não dê ouvidos. Quando você cair, quando você ceder à tentação por algum motivo, não dê ouvidos a Satanás. Corra para Jesus. Venha para a igreja. Porque você sabe, a igreja é um hospital. É aqui que nós encontramos a cura. E é aqui que temos que estar, porque somos doentes. Todos nós somos doentes. Então não ouça Satanás dizer: você não é digno de estar lá, de fazer isso, de orar a Deus, porque Deus não vai te ouvir. Não é assim. É nesse momento que você mais precisa de Deus, do perdão de Deus para resolver essa situação e trazer de volta a paz. Não caia nessa mentira. A mensagem central da parábola é o amor de Deus. Ele nos recebe, perdoa e ama, sempre. Esse conhecimento faria grande diferença na vida de todo pecador que vive sob a nuvem pesada do sentimento de culpa. Eu pergunto: você já foi ao Pai pedindo que Ele coloque sobre você a capa de sua justiça? Você já foi ao Pai pedindo o anel de filiação? Eu quero voltar, eu quero ser de verdade teu filho, Pai. Quem sabe nessa noite você não possa fazer isso, né? Se você sente que ainda não fez, por que não fazer essa noite? Senhor, eu estou de volta, eu estou aqui. Eu quero ser para sempre teu filho. Morar contigo em tua casa para sempre. Temos um ponto para resolver ainda. E nesse momento eu quero contar com a ajuda da especialista. Eu vou chamar aqui à frente a Josiane. E ela bondosamente aceitou então o convite para estar aqui conosco hoje e compartilhar um pouquinho, né, da sua experiência, não só na área de psicologia, mas também como esposa de pastor e uma serva de Deus. Né? Eu preparei umas perguntinhas aqui para você, Josi. Vamos lá? Eu falei agora há pouco aqui, espero não ter cometido nenhum equívoco, né? Que existe a culpa real e a culpa irreal. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a igreja, porque talvez eu não tenha conseguido, né? O que é uma e o que é outra. Boa noite a todos. O sentimento de culpa, ele é sempre destrutivo. Sempre destrutivo. E foi muito bem explicado aqui. Eu acho que você se apropriou muito bem desses conceitos e são temas bem relevantes. O sentimento de culpa, ele não constrói absolutamente nada. E a diferença do real, da culpa real para a imaginária, a culpa real é quando existe de fato um delito, um mau comportamento. E o imaginário é quando existe a neurose, é quando existe a eterna punição mental.
Ou seja, eu cometi um erro, mas não foi o suficiente ouvir da outra pessoa que me perdoou, né? Então eu preciso me autopunir. E veja, o diabo, ele trabalha muito com o sentimento de culpa, porque isso mexe com a profundidade, na verdade, com a imagem de Deus na nossa vida, que é o amor, é o sentimento de valia. Na verdade, esse termo nem é tão interessante, mas é o sentimento de importância do ser humano. E esse sentimento especial, digno que sentimos, porque somos criaturas criadas, né, por Deus, como imagem de Deus, filhos de Deus, ele se utiliza disso até através das religiões, a fim de que ele consiga, né, reter a pessoa para si, ou seja, render. A pessoa fica escrava desse sentimento, porque a luta é interna, não é entre as pessoas. A pessoa, ela gasta energia mental. Existe um psicólogo chamado Fred Luskin, da Universidade de Stanford, e ele tem um trabalho muito lindo, e um livro com o título O Poder do Perdão. E ele diz que a culpa, tanto a imaginária quanto a real, elas existem por falta do perdão. O perdão, para a culpa imaginária, é quando a pessoa não se perdoa. E o que significa, então, né, a falta do perdão? Ele faz uma ilustração. É como se fossem vários aviões sobrevoando a nossa cabeça, e eles estão sobrevoando vários dias até perderem o combustível. Quando a gente não tem atitude do perdão para com os outros e conosco mesmos, quando a gente precisa enfrentar um outro desafio na vida, seja a perda de um familiar, briga na família, instabilidade no casamento, toda aquela energia, eu digo, não só mental, porque a energia mental ela é material também. A energia tem a ver com aquilo que comemos, né? O carboidrato, a glicose, isso tudo faz com que o nosso cérebro tenha sinapses e funcione muito bem. Então, a falta do perdão é justamente isso, a perda do combustível desses aviões, fazendo com que eles entrem em choque, ou seja, que eles caiam. E quando eu preciso dessa energia para transpor alguma dificuldade na minha vida em outra área, eu não a terei. Porque eu já gastei muita energia mental com esse tipo de sentimento. Então eu posso dizer, se eu entendi bem, que se eu não entender o perdão de Deus, especialmente para comigo, eu posso, inclusive, atrair outros problemas, como ansiedade, depressão, estresse, porque eu não teria energia mental suficiente para lidar com isso. Eu vou citar um exemplo do que seria, então, a culpa real. Acho que você citou muito bem os exemplos bíblicos, mas a culpa imaginária. E aí eu chamo a atenção dos pais aqui. O sentimento de culpa, ele é sempre destrutivo, ele é diferente do arrependimento. O arrependimento, ele é um sentimento muito bom, positivo, e faz com que a pessoa procure a reparação, a restituição. Vejam, um exemplo da literatura, né? Uma menina de 9 anos já tem noção da censura. Eu vou citar um exemplo aqui, da literatura, não é um caso, enfim, né, do nosso cotidiano. O vovô pegou ela no colo, e quando ela foi sentar no colo do avô, do parente mais próximo ali, no caso era o vô, ela resbalou nas genitálias do avô. E ela, já tendo a noção de censura, começou a se autopunir. Culpa imaginária. Não foi proposital, né? Mas ela, já tendo o conteúdo, ou seja, a noção do que é censura, começou a se autopunir. Então ela começou a lavar a mão. Várias vezes desenvolveu o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vejam, pais, as crianças não conseguem lidar com alguns sentimentos, porque são muito jovens e estão se constituindo. Então, vejam,
Ela, se tivesse falado com o pai, a mãe, talvez o pai e a mãe explicaria, né? Mas não, ela teve que desenvolver um sintoma para que alguém visse aquilo que ela tinha dificuldade de resolver sozinha. Conosco adultos também pode acontecer isso. A culpa é imaginária. A culpa se apropria com as nossas fantasias. O que poderia ocorrer comigo, com o vovô, em relação a esse episódio? O que poderia ocorrer se alguém descobrisse como se tivesse sido de fato um erro, um delito, e não foi? Correto? Então, um exemplo aqui sobre a culpa imaginária. Mas tem solução para isso, né? A questão da reparação, da restituição. Por exemplo, um outro exemplo que poderíamos considerar aqui. Você advertiu várias vezes o teu filho para não chegar perto ou para não brincar perto de um vaso muito valioso e caro na sua casa. E aí ele desobedeceu. E o vaso, então, veio ao chão e quebrou. E aí ele, desculpa, papai, tal, pediu perdão. Veja, para que ele consiga lidar com esse sentimento de arrependimento primeiro, e também de culpa, infelizmente, se vier, que a culpa sempre é destrutiva, oportunizar, então, seria interessante para a criança a restituição. Então, eu vou agora dizer assim para o meu filho, olha, eu fiquei muito triste, o vaso foi quebrado, seria interessante agora, o papai quer que seja assim, que você dê tantos reais da mesada para você poder comprar um vaso. Veja, a tensão em relação àquele episódio vai diminuir. Entende? Pode achar que superou aquilo, então, porque reparou, né? Exato, falamos em reparação ali, né? Exato. Inclusive, pensemos assim na igreja, quem sabe, né? Alguma coisa que você fez, algo que você disse, de repente magoou alguém. Como que eu posso reparar essa situação? Procure a pessoa, né? E se explique, peça perdão para ela pelo que você falou. Enfim, é importante, além do perdão, pelo que eu entendi, buscar a reparação. É difícil, muitas vezes, né, entrar em contato com a pessoa que você ofendeu. Eu daria algumas sugestões. Mande flores. Enfim, um presente, né? Uma ideia. Eu acho que seria interessante a gente colocar exemplos bem práticos, porque isso acontece muito no dia a dia. Pode acontecer com as pessoas de dentro de casa, mas até na vida profissional isso pode ocorrer. Né? Na faculdade, enfim, nas outras áreas da vida. Ok, acho que em relação à culpa, estamos resolvidos, né? Eu fico feliz quando eu vejo a ciência médica, a ciência, a física, a biologia e também a ciência da psicologia, elas encontrando a Bíblia e descobrindo a roda, achando que descobriram a roda, quando na verdade a descoberta já era muito antiga, milenar, não é? Os conceitos estão na palavra de Deus, né? E hoje a ciência simplesmente está os cientistas, né? Se dando conta de que, na verdade, alguns se dão conta, outros são orgulhosos e não percebem isso. Mas, enfim, de que aqui na palavra de Deus estão os recursos, né? Como o perdão é importante para nós seres humanos. Josiane, falar um pouquinho desse assunto aqui agora, tá? Um monstro dentro de nós. E não me venha dizer que você não tem um monstro, porque a Bíblia mesma diz, Paulo, um homem santo de Deus, dizia, miserável homem que eu sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, ele admitia que dentro dele havia uma luta entre uma natureza e outra. Quando você se converte, aceita Cristo, começa essa luta, ela se torna muito intensa, porque você passa a ter uma natureza espiritual, e eu não estou aqui falando de conceitos espiritualistas, não é isso, né? É a natureza que Deus implanta em nós, é nesse sentido, e a natureza carnal, que tem que ver com o pecado. Então há uma luta, nós temos todos um monstro dentro de nós. E esse monstro, às vezes, se expressa por meio da ira. Só que é bom explicar também que a própria Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Então, quer dizer, é natural que nós sintamos ira de vez em quando. Isso é natural. Agora, quando é que passa a ser pecado, né? E mais, como que eu posso evitar o passo seguinte que não é legal? Que daí já é a agressividade. Você consegue destrinchar um pouquinho para nós essa questão toda aí? Veja, o termo agressividade, ele é um termo mais difícil, eu diria. A agressividade está também em nós. A questão é o que fazemos com isso, né? É a ira também. É muito parecido.
Mas eu gosto de pensar sempre na questão do desenvolvimento, né, do ser humano. Veja, a ira é um sentimento, mas até aí é algo mais mental, né? É algo que fica ainda dentro de você. Os xingamentos, a agressividade, ou seja... apertar a buzina demoradamente. Isto tem mais a ver com aquilo que você externa. Veja, isso ocorre com as crianças, correto? Elas começam desde a infância a apresentar a sua ira, a raiva, a agressividade. É necessário que ocorra um direcionamento. Entende-se que o adulto, por já ter noção da censura, da moral, ele consiga nortear, na verdade, limitar esses sentimentos. Porém, cada um teve a sua criação, a sua constituição, o seu processo de formação. E veja, algumas pessoas, pastor, elas precisam realmente que o outro diga qual é o seu limite. Eu acho isso muito importante enfatizar aqui, não só para as crianças, os adultos também, né? Às vezes o adulto não entende que pode estar magoando outra pessoa em relação ao seu próprio comportamento. A maneira com que responde a outras pessoas. Essa história agora de conflitos no WhatsApp, né, os grupos, são bem interessantes para a gente pensar hoje aqui em relação à questão da ira. Você pode ser muito agressivo e muito mal educado também nas redes sociais, no celular, nos grupos. E veja, esse sentimento ele é extremamente danoso. O sentimento de hostilidade, agressividade, de hostilidade, não de agressividade ainda. Veja, a hostilidade, ela faz mal à saúde. Ela vicia. Porque eu vou, na verdade, colocando na minha personalidade de que resolver as coisas podem ser de um determinado jeito. Batendo, socando, beliscando, xingando. Isso vicia. Para tirar isso é muito complicado. Então, a dica, o conselho seria de que o exercício mental, a ajuda de profissionais, alguns precisam até de remédio, né, para poder conter a ira, a raiva. Veja, a agressividade é um termo mais complicado porque eu diria que a agressividade ela tem a ver com o bater, com o dano físico, mas tem muita energia também na agressão, por exemplo, em algumas atitudes do ser humano. Como, por exemplo, exercícios vitais. Eu poderia dizer um exemplo aqui. Algumas atitudes que o ser humano pode ter de garra, determinação. Isso está extremamente ligado, é muito próximo. Né? Eu preciso trabalhar com afinco até eu resolver e ter um resultado. Mas é uma linha muito tênue, é uma divisão muito fina, né? Eu diria, de que a agressividade ela já parte para um lado que prejudica o outro. E a você mesmo também. Quando você falava aí, eu lembrava de um personagem da Bíblia que eu acho fantástico para ilustrar isso, né? Pedro, né? Pedro era um homem intempestivo, irado, falava antes de pensar e colhia, né, as consequências dessas atitudes. Deus não mudou totalmente, não sei se a palavra estaria certa agora aqui, mas tem a questão de temperamentos, tem o caráter, eu nem sempre trafego bem nesses termos, mas enfim, Deus não mudou Pedro como ser humano. Entenda bem o que eu estou dizendo, né? Ele mudou Pedro, claro, Pedro se converteu, mas ele canalizou, porque a linha é tênue, ele canalizou essa ira para energia missionária. Então, Pedro que antes xingava, Pedro que antes era ríspido, agora convertido, ele passa a dizer, quer me matar? Pode matar, só que me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Jesus. Pedro continuou sendo um homem enérgico, só que Deus canalizou
direcionou essa energia para o bem, né? Então você não vai ser anulado por Deus ao se converter. Só que Deus vai pegar isso que você tem, que talvez seja um ponto negativo, e vai transformar numa bênção, né? Naquele livro do pastor, é uma tradução, na verdade, daquela editora, pastor Tércio Sarli, se eu não me engano, um livro de capa preta sobre a vida de Paulo. Eu achei interessante que no final é colocado sobre a vida de Pedro, né? Ele teve esse sentimento de, eu diria que de culpa mesmo. Eu acho que o termo colocado ali é culpa. Por isso, eu não sou digno de ser colocado, né, de cabeça crucificado, de cabeça para cima e sim para baixo, né? Ele queria, ele percebeu que foi tão errada a postura e a atitude dele, e ele continuou com esse sentimento até o final da sua vida. Porém, ele não permitiu que a culpa impedisse de ele ser um homem de Deus. Essa que é a questão. Nós, como seres humanos, somos falhos e sujeitos a ter esse sentimento, mas não permitir que esse sentimento tome conta da nossa vida. Porque nós não só danificamos o nosso corpo em relação a isso, né? Porque, vejam, o sistema cardíaco, ele fica sem a sua flexibilidade. Tem outros riscos de doença, por exemplo, o sistema imunológico, ele fica muito mais vulnerável com esse tipo de sentimento. E ele não permitiu que isso inviabilizasse ele ser um homem de Deus e que ele pudesse pregar o Evangelho e fazer bem a outras pessoas, né? Josi, para a gente concluir aqui em rápidas palavras, por muito tempo se pregou por aí, né, se disse, né, que era bom mesmo extravasar, abrir a tampa da panela e deixar liberar toda essa raiva, né, para você sentir bem. Parece que houve uma revisão, né, aí, pelo menos entre os psicólogos, entre os estudiosos, de que eles perceberam que as consequências do extravasar podem ser muito drásticas e causar mais mal do que esse ato de extravasar. O que você podia comentar para a gente aqui, assim, tentando resolver essa questão em linhas gerais? Eu vejo que tem algumas técnicas que são válidas, por exemplo, o psicodrama. Em casos, por exemplo, de abuso, né, em que a criança não vai poder, depois de um tempo e uma certa idade, vai conseguir lidar com algumas coisas, enfim. O psicodrama, existem técnicas, né, nessa linha, dentro da psicologia, e, de fato, é para fazer com que o sujeito possa lidar ou encenar aquele momento vivido, novamente, para que ele possa reviver aquele momento em que ele não tinha tanta consciência daquilo que ocorreu com ele. E agora, tendo consciência em relação àquilo, para que ele pudesse se libertar, então, desse sentimento de ódio, de raiva, que ele nem sabia o porquê, muitas vezes, tinha ocorrido, né? Geralmente isso acontece com as crianças, casos de abuso, enfim. Mas veja, é como eu tinha colocado antes, o que se faz quando você aflora esses sentimentos? Como você vai direcionar novamente esses sentimentos? Então você ficar batendo lá no João Bobo, a pessoa vai chorar compulsivamente, ela vai se cobrar, vamos dizer assim, daquele que causou um dano, mas de fato isso tem que ser resolvido aqui, ó, e aqui. Não adianta só socar um João Bobo e... Veja, o processo é muito mais profundo, ele precisa de muitas vezes, então, de fato, isso é repensado e aflorar esses sentimentos é muito perigoso, porque a gente, sem a ajuda de Deus, a gente não consegue dominá-los. A gente é muito frágil, vulnerável, em relação também a, quando a gente pensa, quando alguém causou um dano a nós. Muitas vezes é fácil, talvez, enfim, é como se a gente criasse uma justificativa para guardar, então, uma mágoa, o rancor, né? Na verdade é isso, a falta do perdão diante daquilo que o outro cometeu, né? Josi, muito obrigado. Ótimo, muito obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua experiência, né? Essa questão do destapar a panela, hoje está claro
que os riscos ultrapassam qualquer pequena vantagem que possa haver em você extravasar, liberar. Veja só, comparados com as pessoas de hábitos pacíficos, os que ficam nervosos, irados, em geral enfrentam as seguintes situações. A Josi mencionou algumas, eu quero citar outras. Por exemplo, tem 4 vezes mais propensão de sofrer doença do coração, ou coronariana. Quem se ira, quem se irrita, quem extravasa esse negócio. Outra, correm maior risco de morrer jovens, experimentam sentimentos de culpa após suas atitudes explosivas, porque daí ele explode, ele quebra tudo, ele ofende e depois se destrói. E a culpa é nociva, é tóxica, né? Seus familiares e amigos os evitam por causa de seu mau gênio. Isso não é bom, né? Mantêm uma relação matrimonial mais conflituosa, são mais propensos ao uso de substâncias nocivas, como fumo, álcool, drogas, correm maior risco de comer em excesso e sofrer aumento de peso. Vale a pena? Não vale. Mas como é que eu faço agora? Porque vem, aquilo quando eu vejo já está ali, né? Bom, aí eu vou terminar mencionando mais 2 histórias. Uma do Antigo e outra do Novo Testamento. 2 profetas. Opa, quer dizer que tinha profeta que era nervoso? Tinha. Lembra que eu falei sobre a Bíblia não dourar a pílula? Ela mostra a situação como é, para que a gente tenha esperança de que nós poderemos ser também diferentes. A primeira história é de Jonas, conhece? As crianças conhecem bem essa história, né? Mas a gente nem sempre lembra do desfecho dela. É mais conhecido o desenrolar da história. Jonas, Deus o chama para pregar em Nínive, e não se esqueça que Nínive era a capital da Síria, que era o povo inimigo de Israel. Era um povo tão mau que não se contentava em destruir, matar seus inimigos. Eles os torturavam antes de matar. Arrancavam as orelhas, a ponta do nariz. Era um povo horrível. Agora Deus fala assim para Jonas, vá lá e pregue para a capital deles. Ah, meu Deus, agora não, né? Aí já é demais, Senhor, não dá. Eu quero que eles morram, o Senhor quer que eu pregue para eles? Ele toma um navio no sentido oposto ao que ele deveria ir, Nínive. E no caminho, você conhece a história, ele é jogado ao mar, um peixe o engole, Deus o sustenta lá dentro, o mantém vivo, e ele então é vomitado na praia de Nínive, e aí não tem mais o que, tem que obedecer. Aí ele vai, imagina o ânimo dele pregando na cidade. Estava sem vontade aí, né? É o seguinte, Deus vai destruir tudo isso aqui, vocês têm que se arrepender, e eu lavo minhas mãos. Sermão horrível, desanimado. Ele vai lá e senta no barranquinho. E foi o sermão mais bem sucedido da história. Olha que coisa incrível. Toda a cidade se converteu. Mais de 100 mil pessoas. Num sermão mal pregado. Um sermão sem vontade de pregar. E aí, quando todo mundo se converte, o fogo não desce. Jonas fica bravo, irado. Como assim, Senhor? O que vão dizer de mim? Eu sou um falso profeta agora? Tu falaste que ias lançar fogo do céu. E aí Deus deixa ele quieto, deixa ele entender, resolver isso aí. E no final Deus aparece para ele e fala assim, Jonas, é o seguinte, ali tem mais de 100 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão esquerda da direita, eles não têm noção do que você sabe, porque você é um profeta. E lá tem animais que eu vi nascer, cuidei, vi crescer. Porque eu sou Deus, eu sou pai de todos. E o livro termina ali, Jonas calando. E dizem que quem cala consente, né? Eu acho que ele entendeu. Como Deus ama as pessoas, até os animaizinhos. Porque nesse texto a gente vê Deus mencionando os animais da cidade. Como Deus ama. Jonas entendeu o amor de Deus naquele momento. E o outro personagem é João, no Novo Testamento. Lembra do João? Qual era o apelido dele? Filho do trovão. Teve uma ocasião que eles estavam lá em Samaria, e os samaritanos não quiseram dar hospedagem a Jesus. Aí foi João que deu a proposta assim, Senhor, deixa a gente mandar descer fogo do céu neles? João, calma, João, não é por aí, filho, vamos com calma. Foi João. Mas o que aconteceu com esse homem? Que depois passa a ser chamado de discípulo do amor, que quando escreve, fala assim, filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado no céu. O que mudou no homem que queria descer fogo no céu nas pessoas desafetas e agora chama os outros de filhinhos?
Ele andou com Jesus 3 anos e meio. Andou intimamente com Jesus. Na Santa Ceia, estava bom demais estar perto de Jesus, não estava? Dividindo a mesma sala. Para João, não. Ele quis ficar do lado de Jesus. Tá bom ficar do lado de Jesus, né? Não, ele queria mais. Ele encostou a cabeça no peito de Jesus. Ele sempre queria mais. Ele sempre queria estar perto. Na transfiguração, Pedro, Tiago, João estava lá. Na crucificação, todo mundo foi embora, Pedro inclusive, João estava lá. Eu não vou largar Jesus nunca, por nada, porque eu sei que sem ele eu sou um traste, eu sou um monstro, eu sou miserável. João sabia disso, como Pedro também descobriu que era assim. Há esperança para nós, irmãos? O que vocês acham? Será que você que é tão explosivo, nervoso, conseguiria também ser uma pessoa mansa? Mateus 5:5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque deles eles vão herdar a terra, diz lá. Então eu estou fora, Senhor, porque eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou muito irritadiço, eu explodo com facilidade, eu estou fora, porque os mansos é que vão herdar a terra. Você estará fora se você andar longe de Jesus. Você não vai ser manso e nem vai morar na terra. Lamento dizer isso. Mas a boa notícia é, se você andar com Jesus como João andou, se você ficar pertinho de Jesus o tempo todo, lendo a Bíblia, orando, conversando com Jesus, você será outra pessoa. Discípulo do amor. E aí a mansidão que se exige daqueles que vão morar na terra, não vai ser uma coisa que você operou por você mesmo. Essa mansidão foi dada a você por aquele que disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, cansados de ser nervosos, cansados de carregar a culpa, cansados de ser um monstro, e eu vos darei descanso. E aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Ele vai colocar em você a mansidão que pertence a Ele. Ele vai ajudar você a dominar seus sentimentos. E Ele vai finalmente te conceder o perdão que traz a paz. Acredite nisso. É possível. Não por você mesmo, mas pelo Deus que prometeu fazer isso. Que Deus realmente nos abençoe, irmãos, que nós possamos sentir o perdão dEle em nossa vida e que esse perdão Ele nos lave e que a presença dEle em nós nos dê paz, tranquilidade e mansidão. Mansidão. Vamos orar a Deus pedindo que Ele coloque em nós esses sentimentos, que Ele nos dê o perdão, que Ele nos dê mansidão. Vamos orar em pé? Você deve clamar para Deus todos os dias, nesse sentido. Ao se levantar, você deve colocar a sua agenda na mão de Deus e dizer: Senhor, eu não sei quem eu vou encontrar pelo caminho. Eu não sei se lá no trânsito eu vou encontrar alguém que vai me fechar e vai me deixar nervoso. Eu não sei se eu vou me deparar com uma pessoa intragável, que na fila do banco talvez vai me ofender. Eu não sei qual vai ser o meu dia, mas eu quero colocar esse dia em tuas mãos. E eu quero que tu domines os meus sentimentos. Eu quero que tu me domines, eu quero ser teu escravo. Como Paulo diz, né? Somos escravos de Jesus. Eu tenho certeza que seu dia será bem diferente. E à noite, se você não conseguiu de todo, de repente lá no meio de uma situação tensa demais, você explodiu. Aí é o momento do perdão. Senhor, eu não consegui. Me perdoa. Amanhã eu quero ser diferente. Me ajuda a perdoar aquela pessoa. Me ajuda a me humilhar e dizer palavras que possam restaurar o nosso relacionamento. De manhã, à noite, o tempo todo, em comunhão com Jesus, conversando com Ele. Essa é a nossa única esperança. O poder da esperança é Jesus. Só Ele. Feche os olhos. Santo Deus, bondoso Pai, Tu sabes como somos tão frágeis, tão fracos, tão imperfeitos. Mas na Tua palavra encontramos histórias que mostram o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu perdão concedidos a pessoas tão tortas, tão erradas como nós. Por isso aqui hoje pedimos que, assim como perdoaste a eles, que nos perdoes também. Que nos ajudes a superar o passado, a deixar para lá essas coisas que nos oprimem. Que, sendo real ou não, a nossa culpa seja nesta noite
eliminada pelo sangue de Cristo. Possamos olhar para frente com alegria, com a paz que vem do perdão. E entregamos também em Tuas mãos nossos sentimentos. Alguns têm temperamentos mais difíceis do que outros. Alguns são mais explosivos do que outros. Mas todos nós precisamos de Ti, Senhor. Refreia esses maus pensamentos, essas más atitudes. Que jamais venhamos a machucar alguém com palavras ou atitudes. Que nos espelhemos em Jesus, que sempre tinha palavras bondosas. E mesmo quando tinha que repreender, o fazia com lágrimas. Possamos ser como Ele. E só poderemos ser como Ele se andarmos com Ele. Por isso o Senhor nos ajuda a ter comunhão diária com Cristo. Por meio da Sua palavra, por meio da oração. Vindo à igreja sempre que pudermos. Para que possamos receber dEle a natureza que é dEle. A mansidão que é dEle. Tudo que é dEle. A fim de que nós possamos ser cada vez mais semelhantes a Ele. Bom Pai, obrigado pelos conselhos, pela motivação, pela inspiração que recebemos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.